vamos, parte final de funções a mais infinito, tá? Eu não vou dar isso em aula porque vai perder tempo, tá bom? Então vamos a uma observação 1. Se xn é não decrescente, ela não está decrescendo, tá? E se existe uma subsequência contido em xn, onde o limite de xnk, quando nk tende a infinito, é mais infinito, então a minha sequência irá para mais infinito. Então, às vezes, a sequência não decrescente, ou as sequências crescentes é um tipo de sequência não decrescente. Se existe uma subsequência que vai para mais infinito, essa subsequência vai arrastar a sequência a mais infinito. Vamos lá, como é que a gente prova isso? Vamos provar, professora. Demonstração. Poderia até ter feito algum estudo bem aqui. Como é que a gente prova? Vamos escrever aquilo que a gente quer provar. Olha só. Eu quero que... O que nós temos que mostrar? Demonstração. Temos que mostrar que para todo n pertencente a VA, tal que n é maior que zero, existe um n0 pertencente a V naturais, né? Onde se n for maior que n0, isso implica que a minha sequência xn vai superar o n. É isso que a gente quer provar. Mas olha o que a gente tem. A gente tem que a subsequência tende a mais infinito. Então, dado n maior que zero, esse n aqui, existe um nk0, que ele pertence a n', que é o subconjunto onde está definida a subsequência, que está contida em n, tal que se nk for maior que nk0, xnk vai ser maior que n, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Muito fácil. Eu vou fixe o nk1 maior que nk0, tá? E se qualquer natural for maior que nk1, a sequência ela é não decrescente. O que eu vou ter? Xn é maior ou igual que xnk1. Mas como nk1 é maior que nk0, xnk1 é maior que n. Pois nk1 é maior que nk0. Então eu já provei essa tome n0 igual a nk1. Tome n0 igual a nk1. E se n for maior que n0, aqui,
xn vai ser maior que n. Ou seja, para todo m, existe o n0, que qualquer natural m maior que n0, a minha sequência vai explodir. Um exemplo que é dado lá no Elon também, por exemplo, você toma a sequência xn igual a n 1 sobre p. Ah, P', ou até fixa qualquer natural lá, P pertence aos naturais, pronto. Né? Então isso daí é uma sequência, uma função de n nos reais. Como é que a gente vai provar que xn tende a mais infinito? Tome a subsequência xnk igual a k, né? Então, quem é essa subsequência aqui? Então, xnk vai ser a subsequência. xn1 é 1, xn2 é 2, xn3 é 3, xn4 é 4, xn5 é 5. Por que xnk igual a k é uma subsequência de xn com n elevado a quê? Por quê? Porque xnk igual a k é uma subsequência de xn igual a n elevado a 1 sobre p. Gente, é muito fácil. Se eu tomo n', repare que a sequência, ela está definida, ó, o x, ela está definida de n em r, tal que x de n é a função n elevado a 1p. Essa subsequência, qual é o n' que eu tenho que aplicar a função x para x restrito a n' da natural? Gente, você vai tomar n' igual a 1, 2p, 3p, 4p, 5p e assim sucessivamente, tá? Então, o n' vai ser k elevado a p, tal que k pertence aos naturais. E, obviamente, isso daqui são inteiros, né? Crescentes. Então, por exemplo, o n k é igual a k elevado a p. Ou seja, o késimo termo de n' é k elevado a p. O primeiro termo é 1 elevado a p, que dá 1. O segundo é 2 elevado a p. O terceiro é 3 elevado a p. Se eu pego x restrito a n', aí eu tenho uma subsequência, que é a função que sai de n' e chega em r. Então, eu vou pegar o meu x e vou restringir meu x a k elevado a p. Olha que legal. Então, aí, x restrito a n' é tal que x de nk é x de kp. Mas o que o x está fazendo com qualquer natural? Pegando o natural e elevando a 1 sobre p. Então, o x vai pegar o k elevado a p e elevá-lo a 1 sobre p, que vai dar o meu k. Olha que interessante, né? Então, interessante que eu vou... Isso daqui pode ser cobrado em prova, tá? Tá? Então, interessante, né? A sutileza de você ver, você enxergar que uma sequência pode ser vista como uma subsequência de uma outra sequência. Então, essa sequência aqui, ela tem a sequência dos naturais como uma subsequência, mas como R, né? É arquimediano, então n é ilimitado, né? Então x, nk, que é igual a k, tal que k pertence aos naturais, ele é ilimitado. Isso implica o quê?
quando o limite de x n k quando k tende a infinito é mais infinito, né? Então, para todo n existe um natural que é maior que ele, e para todo o natural maior que esse cara vai ser, obviamente, com os naturais é crescente, né? É ilimitado e, obviamente, n, né? Obviamente, limite de k quando k tende a infinito é igual a mais infinito, que é a minha subsequência xnk. Tá bom? Então, como nessa sequência eu tenho uma subsequência que vai para infinito, logo, conclusão, o limite de n elevado a 1 sobre t, quando n tende a infinito, é mais infinito, tá bom? Isso é uma coisa sutil, tá? Aí, deixa eu ver uma outra coisa também, que eu posso botar aqui no vídeo. Tá. Aí a gente vai para a aritmética dos limites. A aritmética Então, a aritmética dos limites é legal, né? Por exemplo, se o limite de xn quando n tende a infinito é igual a mais infinito, y n é limitada inferiormente então, vou passar aqui, né? Limite da soma das duas funções, que é uma função, vai explodir, tá bom? Então, demonstração. Vamos lá. Se y é limitado inferiormente, então, demonstração. Existe um n maior que um c, vamos dizer assim, c. Opa. Vou botar preto. Existe um c maior que zero, tal que yn é maior ou igual que c para todo n. Ela é limitada inferiormente, tá? Como o limite de xn, quando n tende a mais infinito, é igual a mais infinito, dado n menos c, pertencente aos reais, existe um n0, pertencente aos naturais, tal que se n for maior que n0, a sequência xn vai superar o n menos c, tá? Aí, o que eu vou fazer? Para n maior que n0, então, para n maior que n0, o que eu tenho? Xn é maior que n menos c, e yn é maior ou igual que c. Porque se yn é maior ou igual que c para todo n, particularmente n a partir de n0 vai acontecer isso. Aí, o que eu vou fazer? Vou somar aqui o yn dos dois lados, eu vou fazer isso, tá?
xn, yn mais xn é maior que n menos c mais yn. Só que isso daqui é maior, é igual, y é maior ou igual que c. Então, isso é maior ou igual que n menos c mais c, que é igual a n, tá? Então, o que eu tenho aqui? Ó, para todo n maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n for maior que n0, a soma de xn mais yn vai ser maior que n, que é maior que esse cara aqui, que esse cara no máximo é igual até n. Então, esse daqui é maior que n, vai superar. Interessante o seguinte, um caso particular é o seguinte, ó. No caso particular, deixa eu ver aqui se você tem que ser positivo. Porque eu acho que se você for negativo, deixa eu ver aqui. É que eu tô vendo aqui. Aqui tá passando, ó, tudo de sequência de constituta eu dei pra vocês. Limite no infinito aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não. Ah, porque você está falando de uma soma, você não está falando de uma multiplicação. A multiplicação já é complicada, é isso mesmo. A soma não tem problema nenhum. Então, você pode pegar, por exemplo, você pode pegar assim a sequência, tá certo? Você pode pegar assim. Você pode pegar, dar um exemplo aqui, realmente. Você pode pegar, eu estava publicando. Você pode pegar assim, xn igual a n3, yn igual a menos 1n, tá vendo? Então, se você somar, então você pode reparar que yn é menos 1, é maior ou igual que menos 1, né? Ela está oscilando entre menos 1 e 1. Então, ela é limitada inferiormente por menos 1. E o limite de n3 quando n vai para infinito é mais infinito, tá? Olha só, gente, preste atenção aqui. Você pode considerar o n3 uma subsequência, podemos considerar, eu vou fazer de duas maneiras, se vocês quiserem fazer na prova, você pode ter duas maneiras. Podemos considerar xn, n3, uma subsequência de xn igual a n. Se a sequência toda vai para mais infinito, né? Então qualquer subsequência vai para mais infinito, e como limite de xn, quando n tende a infinito é mais infinito, o limite de n3, quando n tende a infinito, é igual a mais infinito.
Tem outro jeito, outra maneira, a gente provar isso daqui. O que eu quero provar? Eu quero provar que para todo n maior que zero, pela definição, né? Existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n for maior que n0, a minha sequência xn, que é n3, vai ser maior que n. Gente, olha só que interessante. Isso é maior que n se somente se n for maior que raiz cúbica de nzão, né? Se nzinho for maior que raiz cúbica de nzão, você elevando a 3, você chega nisso, né? Então, se vale isso, vale isso, se vale isso, vale isso, certo? Só que aí, quer dizer, provar isso daqui equivale a provar isso. Mas isso daqui vale, porque dado n, os naturais não é ilimitado, entendeu? A manha. Então, olha só, dado n, dado n maior que zero, tome n elevado a 1/3, que pertence aos reais. Como n é ilimitado em R, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n for maior que n0, n vai ser maior que m elevado a 1/3. Entendeu? Porque os naturais ele é ilimitado. Para existir um natural, por que acontece isso? Existe um N1, por exemplo, os naturais é ilimitado. Por que acontece isso daqui? Como o N é ilimitado em R, existe um N0, vamos dizer assim. Vou fazer mais bonito ainda. Existe um N1 pertencente aos naturais, tal que N1 vai ser maior que N elevado a 1/3. Tá? Então, tome N maior que N1. Aí eu vou botar que N é maior que N1, que é maior que Nzão elevado a 1/3. Então, conclusão é o seguinte, conclusão. Dado N elevado a 1/3, existe um N1 pertencente aos naturais, tal que se N for maior que N1, o N vai ser maior que 1/3. Então, por isso que o limite dos naturais, né, nos reais é mais infinito, tá bom? E aí o n sendo maior que nzão elevado a 1/3 é a mesma coisa que dizer n elevado a 3 é maior que n. Então, vamos ler aqui. Dado n, existe um n1, tal que se n for maior que n1, acontecendo isso, equivale a acontecer de n3 superar o n, tá? Então, é outra maneira da gente provar que n elevado a 3 tende a mais infinito. É bom vocês verem esses vídeos, né? Aí, olha só, olha que interessante aqui. Uma observação aqui. Observação 2. Se xn tende a mais infinito e yn tende a um L, então vale o resultado. Por quê? Então, o limite da soma é mais infinito, pois, sendo yn convergente, eu já falei que toda sequência convergente é limitada, né? Convergente, isso implica que a minha sequência yn, ela é limitada.
Então, existe um C pertence aos reais, tal que YN é maior ou igual que C para todo N. É muito mais do que isso, é limitada superiormente e inferiormente. E aí vale o resultado, tá? Então, toda vez que você tem uma sequência assim, que aparece assim, ó, N4 mais, por exemplo, N5 mais, por exemplo, N6 mais 1, tá? Bom, essa sequência, aí a gente pode observar que essa sequência aqui, o que eu posso fazer com essa sequência aqui? Isso daqui, lá em cálculo a gente fazia muito isso com x6, né? Vou botar isso em evidência. Então, isso daqui vai ser 1 sobre, corta aqui, né? N mais 1 sobre N5, né? Quando N tende a infinito, olha que interessante, quando N tende a infinito, aqui tende a zero. Aí, tende a zero com N tende a infinito, 1 sobre infinito é zero. Então, se o YN for N5 sobre N6 mais 1, o limite de YN quando N tende a infinito é zero, né? 1 sobre N é zero, e o limite de N4 quando N tende a infinito é mais infinito. E então, o que nós temos? Infinito com zero, essa sequência converge, limitado inferiormente mais infinito, e aí isso implica que o limite do somatório quando N tende a infinito é igual a mais infinito, tá bom? Beleza. A outra, essa daqui que dá multiplicação. Vamos lá. 2. Peraí. Se o 2 é o seguinte, né? Se o limite de xn quando n tende a infinito é igual a mais infinito e existe um c maior que zero, tal que yn é maior ou igual que c para todo n pertencente aos naturais, aí, tá? O produto vai explodir, tá bom? Não vale se a constante não é positiva, que a gente vai dar um contra-exemplo. Se a constante não é positiva, não vale, tá bom? Vou demonstrar isso aqui é fácil. Como é que a gente prova, gente? Eu quero provar que isso é maior que n. Aí olha que interessante. O que eu quero provar? Para todo n maior que zero, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que se n for maior que n0, o produto vai superar meu n. Isso é que eu quero provar. Tá bom? Mas olha só, olha que interessante.
m maior que zero, tome m sobre c, que é maior que zero. Por quê? O c é positivo, o inverso é positivo, o produto é positivo. Então, isso é maior que zero. E de limite de xn, quando m tende a infinito, é igual a mais infinito, existe um N1 pertencente aos naturais, tal que se n for maior que N1, xn será maior que m sobre c, tá certo? Como meu yn é maior ou igual que c para todo n, então eu tenho se n maior que 1, xn é maior que yn, particularmente para n maior que n1, é maior ou igual que c. Aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui por yn, então xn vezes yn, o cara é positivo, é maior que m sobre c, yn. Mas y é maior ou igual que c. Se eu multiplico m sobre c aqui, m sobre c é maior ou igual que c. Tá? Para n maior que n1. Então, esse cara pode até encostar no c, mas esse cara sempre vai ser maior que esse. Então, xn vezes yn será maior que c. Oh, meu Deus, vai ser maior que c nada, gente. Vai ser maior que n, peraí. Aqui vai ser... Peraí. Porque aqui, m sobre c. Aqui vai ser m sobre c vezes c, vai cortar. E aí o xn vezes yn vai ser maior do que n. Então, dado n, existe um n1, tal que se n for maior que n1, xn vezes yn vai ser maior que n. E o limite de xn vezes yn, quando n tende a infinito, é mais infinito. Por que que o c tem que ser positivo? Ó, porque o c tem que ser positivo. Vamos tomar essa daqui, ó. Toma essa sequência aqui, ó, yn menos 1n. E xn igual a n. Interessante que yn, ó, e note que yn é maior ou igual que menos 1 para todo n. Ou é 1 ou é menos 1, é maior ou igual que menos 1. E xn vezes yn vai ser n menos 1 sobre n. Gente, isso daqui tem uma parte que vai para infinito e outra que não vai, né? Então, tem n menos 1 sobre n. Por exemplo, n, você pega esse conjunto aqui, n menos 1 sobre n, tal que n pertence aos naturais, não vai para infinito, que vai ser, para 1 é 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2. 2 para 3, menos 3, 4, menos 5. Tem os pares, ó, 2, 4, 6, 8, vai para mais. E os ímpares, em vez de ir para mais, vão cair, entendeu? Então, por isso que é importante, tá? O C ser maior que zero, nesse caso do produto, tá bom? E eu queria dar um exemplo de... Deixa eu ver. Sim, esse aí, N fatorial, beleza, 3 e 4 também, aqui para os gente babadeiros. Esse vídeo não vai ser muito longo, hein? Porque quando você dá muito vídeo, não, vocês vão ficar cansados. 3. Se xn for maior que zero, e o limite de xn, quando n tende a infinito é igual a zero, se e somente se o limite do inverso vai explodir. Se lembra, gente, quando a gente falava assim, quando o cara está indo para zero, aí ele está se tornando muito pequeno, o inverso dele vai
e para mais infinito, né? Se tem uma sequência, né, que vai para zero. Por quê, hein? Gente, olha só. Vamos provar a ida. Eu quero provar que se x ele é positivo, ele vai para zero, o inverso vai para mais infinito. Então, na verdade, tome, né? N maior que zero, devemos provar Gente, mas isso ser maior que m equivale a dizer que 1 sobre m é maior que xn, que é positivo. Mas se xn tende a zero, tomando existe um n0 pertencente às naturais, tal que se n for maior que n0, xn é como se daqui fosse epsilon, né? É maior que zero e menor que 1 sobre n, que eu vou chamar isso de epsilon. E aí, xn vai ser maior que menos epsilon e menor que epsilon para n maior que n0. Módulo de xn é menor que epsilon para n maior ou igual, né? Então, na verdade, se o limite de xn tende a zero, você toma epsilon sobre n, então existe um n0 está sendo maior que n0, xn vai ser maior que menos 1 sobre n e menor que 1 sobre n. Mas isso implica dizer que n é menor que 1 sobre xn, ou seja, 1 sobre xn vai explodir. Dado n, existe o n0, então se n for maior que n0, sobre xn vai superar esse n. E vale a ida e vale a volta, tá? Vai ser somente C. O 4, se xn e yn são sequências de números positivos, se existe um C maior que zero, tal que xn é maior que C para todo n pertencente às naturais. E o limite de yn, quando n tende a mais infinito igual a zero, gente, isso daqui implica que o limite de xn vezes yn, quando n tende a infinito, é igual a mais infinito. Isso é questão de prova, né? Muito simples. Bom, se o limite de yn, quando n tende a infinito, é igual a zero, o que eu tenho, gente? O limite de 1 sobre yn, quando n tende a mais infinito, é igual a mais infinito. E yn é maior que C. E C é positivo. Aí
Aí a gente vai para o resultado 2. O que diz o resultado 2? Se eu tenho uma sequência que vai para mais infinito e uma outra que é limitada inferiormente por uma sequência positiva, o produto vai para mais infinito. Então, xn é maior, se é maior que c é maior ou igual, né? Então, como xn é maior ou igual que c, tal que c é positivo, e o limite de 1 sobre yn, quando n tende a mais infinito é igual a mais infinito, o produto vai para mais infinito. Pelo resultado 2, tá bom? A gente usou esse, nós usamos esse resultado aqui. Esse resultado aqui. Uma sequência vai para mais. No caso daquele foi o inverso de yn. Ele ia para mais, o xn maior ou igual que c, e aí o produto de um pelo outro vai explodir. Tá bom? Queria falar sobre esse daqui tá no elo, mas eu quero falar do elo sobre esses dois exemplos aqui. O Elon citou esse exemplo aqui, que eu quero trazer, depois eu vou fazer outro vídeo com outros exemplos especiais, tá? Se A for maior que 1, tal que A pertence aos reais, então o limite de AN sobre N, quando N tende ao infinito, vai explodir, tá? Ou seja, quando N tende ao infinito, A elevado a N vai andar muito mais rápido do que o N, tá certo? É isso que ele quer falar. Como é que a gente vai provar isso daí? Então vamos lá, demonstração. Tome n maior ou igual que 2. Eu posso tomar n qualquer n maior ou igual que tal, porque, gente, olha só, A elevado a n sobre n é uma sequência o quê? Os números são positivos, né? Se eu tiver uma subsequência, eu posso, na verdade, para eu verificar o comportamento dessa sequência, eu posso verificar o comportamento de uma subsequência explodindo, aí toda a sequência vai explodir, tá bom? Se a partir de um determinado N0 todo mundo explodir, então a sequência toda vai explodir. Então vou tomar N maior ou igual que 2. Tomei maior que 2. E como A é maior que 1, eu posso dizer que o que acontece? A é 1 mais H, tal que H é maior que 0, corpo coordenado. Gente, não sei se vocês sabem que a gente sabe que 1 mais H elevado a N, vocês sabem que é o que? É 1 mais combinação de N tomado 1 a 1, H elevado a 1 mais combinação de N tomados 2 a 2 H2, né? Mas combinação de N tomados N a N, HN, e aqui é vezes 1, né? Elevado a 1 elevado a N menos 2, tá certo? Isso aqui é o binômio de Newton, né? Na verdade, o desenvolvimento. Se eu olho para esses três aqui, isso daqui vai ser 1 mais combinação de N tomado 1 a 1 é N, porque combinação de N, P a P é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, né? Então, combinação de N tomado 1 a 1 vai ser N fatorial, 1 fatorial, e N menos 1 fatorial. Só que N fatorial dividido por N só vai ficar um N aqui. Então, isso vai ser N vezes H mais combinação de N tomados 2 a 2
é n fatorial, 2 fatorial, n menos 2 fatorial. Aqui em cima, o que que vai ficar? Vai ficar n menos 1, aí vai ficar até o último, né? Dividido por 2 fatorial, n menos 2 fatorial. O n menos 2 fatorial é o produto dos inteiros de 1 até n menos 2, que é o cara que aparece aqui em cima. Então, isso daqui vai cortar com isso daqui. Então, combinação de n tomados 2 a 2 vai ser n vezes n menos 1 sobre 2 fatorial, que é 2, vezes h2 mais o outro resto. O que eu posso dizer com isso? Eu posso dizer que 1 mais h elevado a n é maior que o somatório desses três, porque 1 mais h elevado a n é o somatório desses três termos mais o que resta pelo desenvolvimento do binômio de Newton. Então, 1 mais h elevado a n é maior que 1 mais nh mais n vezes n menos 1 sobre 2h2. Tá? E aí, isso daqui, aí se eu pego, isso daqui é meu a elevado a n. Então, se eu pego a elevado a n sobre n, vai ser maior que 1n mais h. Quando eu divido por n aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou cortar esse n aqui, vai ficar n menos 1 sobre 2 vezes h2. Tá? Só que aqui, gente, n menos 1 vai para mais infinito multiplicado por uma constante, isso daqui vai para mais, o h está fixo, o h é positivo, é fixo, né? Então, o que eu tenho? Por tudo que a gente, vamos lá, o que a gente já provou aqui? Vamos lá. N menos 1 note que o limite, quando n tende a mais infinito, é igual a mais infinito. Por quê? O h está fixo. Isso vai para mais infinito. 1 meio multiplicado por uma constante positiva, isso daqui vai para mais. Multiplicado por uma outra constante, vai tudo para mais. O h está fixo. Eu posso considerar h uma subsequência constante igual a h. Então, a soma vai para mais uma sequência que tende a zero, isso daqui tudo vai para mais infinito. Logo, o limite de 1 sobre n mais h mais n menos 1, 2h ao quadrado, quando n tende a infinito, é mais infinito. Gente, essa sequência aqui está indo para mais infinito, ela vai empurrar essa sequência para mais infinito. Tá certo? Logo, eu tenho uma lista de exercícios de análise, mas eu vou acrescentar uns exercíciozinhos facinhos para vocês. Logo, vou botar até isso na lista de exercícios. O limite de an sobre n, quando n tende a infinito, é igual a mais infinito, tá bom? Para n maior ou igual que 3, olha só, então a gente, vamos lá, agora vamos para n maior ou igual que 3, o que eu tenho? 1 mais h elevado a n é maior ou igual que 1 mais combinação de n tomados 1 a 1h, 1 sobre n menos 1, mais combinação n tomado 2 a 2, h2, né?
mais combinação de N tomados 3A3H3, né? Eita. Opa. Não, isso daqui me dá que 1 mais H elevado a N é maior ou igual que 1 mais NH mais N vezes N menos 1 sobre 2 H2 mais N menos 1, N menos 2, 3 fatorial H3. Se eu pego o H e elevo e divido por N ao quadrado, se eu pego A elevado a N sobre N ao quadrado, se eu dividir tudo isso daqui sobre N ao quadrado, o que vai restar ali pra gente? Vai restar o seguinte, vai ficar assim, que isso daqui é maior do que 1 mais HN. Quando eu divido aqui por N ao quadrado, eu vou tirar um N aqui, né? Um N com N, vai ficar N menos 1 sobre 2 NH ao quadrado. Tá? E aqui vai ficar, quando eu divido por N ao quadrado, vai ficar mais 3 fatorial N menos 1, N menos 1, N menos 2, H3. Porque vezes N, eu estou dividindo por N ao quadrado. Aí eu vou cortar um N com N, vai sobrar aqui, N menos 1, N menos 2. Só que aqui, isso daqui, eu posso dizer que, ó, N menos 1 sobre N vai ser igual a 1 menos 1 sobre N, multiplicado por 1 sobre 3 fatorial, com V, aí se você multiplica por N menos 2, e se você multiplica por H3, quando o N tende a infinito, aqui vai para 1, tá? E aqui vai para mais infinito. Tá? Então, não, aqui vai para 1 sobre 3 fatorial. Vai para 1, vai para 1 sobre 3 fatorial. Então, essa sequência vai para 1 sobre 3 fatorial. Então, a partir de certo n0, a sequência vai ser maior ou igual que uma constante positiva. Eu posso fazer o produto. Então, isso vai para mais infinito. Isso vai para h ao quadrado. Isso vai para 0. Isso vai para 1. Mas se eu pego uma constante A indo para mais infinito com uma que vai para uma constante, a soma vai para mais infinito e a outra que é convergente também, vai todo mundo aqui para mais infinito. Logo, o limite de AN sobre N ao quadrado, quando N tende a infinito, é mais infinito. Fazendo indutivamente, né? Indutivamente, né? Fazendo
assim sucessivamente. Fixado P pertencente aos naturais, é só tomando N maior ou igual que P, concorda que a gente está tomando N maior ou igual que P, falando N pertencente aos naturais, então o limite de A elevado a N sobre N elevado a P, quando N tende a infinito, é igual a mais infinito, tá? Aí você pode falar, e o contrário, se eu pegar assim, interessante que esse aqui, ó, o que aconteceu aqui? A elevado a N sobre N é mais infinito, mas a gente vai trabalhar com uma outra coisa aqui, com outro limite. Se vai para mais infinito, o inverso vai para zero, legal. Mas já vai ter um outro limite aqui que a gente vai trabalhar, que está no elo também. Para todo A pertencente aos reais, tal que A é positivo, o limite de n fatorial sobre A elevado a n, quando n tende a infinito, é mais infinito. Interessante que o fatorial anda muito mais rápido que o A elevado a n quando n tende a infinito, entendeu, gente? A divisão vai explodir quando n vai ficando muito grande, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar isso daí? Olha só. Dado 2A positivo, existe o N0 pertencente aos naturais, tal que N0 é maior que 2A, porque os naturais é ilimitado em R. Isso implica que N0 sobre 2 é maior que A. Guarda aí, tá? Defina K como se fosse N0 fatorial sobre 2 elevado, não, sobre A, nós estamos terminando, tá? Não vou me prolongar muito nisso, não. Sobre A elevado a N0, tá? Então, para só vou aqui. Então, para n maior que n0, o que eu vou ter de n fatorial sobre a elevado a n? O n fatorial é a mesma coisa que o quê? Que n menos 1, n menos 2, aí eu vou até até n0 fatorial, certo? E a elevado a n vai ser a multiplicado n vezes, mas o n é maior que n0. Então vai ser o quê? A elevado a n menos n0 vezes a elevado a n0. Certo? Mas eu sei que isso daqui é o quê? K é n0 fatorial por a n0. Então isso vai ser n menos 1, n menos 2, até n0 mais 1, sobre a elevado a n menos n0 vezes k. Só que olha uma coisa aqui. Aqui nós temos de 1 até... Nós temos de n... Aqui nós temos n menos n0 termos, tá?
que é o n tirando o n0, certo? Então, o n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até n0 mais 1 sobre a elevado a n menos n0, eu posso abrir essa potência aqui. Isso vai ser n vezes n menos 1, n menos 2, n0 mais 1. O A está multiplicado por ele quantas vezes? N menos n0 vezes. Por isso que temos A elevado a n menos 0. Mas olha só que interessante. Olha aqui, gente. Olha aqui. Se existe um n0, tal que n0 sobre 2 é maior que A, agora vamos aqui, ó. Se n0 sobre 2 é maior que A, para n maior que n0, eu vou ter o quê? N sobre 2 é maior que n0 sobre 2, que é maior que A. Né? E aí, isso daqui implica o quê? Que n sobre A é maior que 2, porque eu vou jogar o A para cá e o 2 para cá, para n maior que n0. Então, por exemplo, isso daqui é maior que n0, n sobre A é maior que 2, n menos 1 é maior que n0, isso daqui vai ser maior que 2, vai ser maior que 2, vai ser n0 mais 1 sobre A é maior que 2, então isso vai ser maior que 2 vezes 2 vezes 2, quantas vezes? N menos n0 vezes, tá? E aí, isso aqui, temos um K aqui. Então, isso é maior ou igual que K, 2, N menos N0, tá? Só que, olha só, então, o que eu tenho aqui? A conclusão é o seguinte, conclusão. N fatorial A elevado a N é maior do que K, 2 elevado a N menos N0. Gente, isso daqui é o quê? O K é positivo, né? K é positivo. Isso aqui vai ser K, 2N vezes 2N0. Gente, note que limite de 2N, quando N tende a infinito, vai explodir por vários motivos, né, gente? Certo? Você pode fazer vários motivos. Aí se você pega o N0 está fixo, porque o N maior que N0, o N0 está fixo. Então você vai tomar um N0, você vai fixar esse cara aqui. E a partir do 2A você fixa um N0. N0 é maior que 2A, N0 sobre 2 é maior que A. Tá? E aí, esse cara aqui, o que eu tenho aqui? Esse cara é uma constante, isso daqui está fixo, isso é positivo, isso é positivo. Isso daqui, o produto dessas duas coisas são positivas, pode ser visto como sequências constantes, maiores ou iguais que ele mesmo, que é positivo. O 2N tende a mais infinito, o produto vai explodir. Então, conclusão, limite de n fatorial A elevado a n, quando n tende ao infinito, vai explodir. Tá bom? Quando A é positivo. Então, eu vou parar por aqui, tá? Amanhã começaremos com séries. Tá bom, gente? E é claro que teremos mais vídeos, mais e muito mais e muito mais. Então, deixa eu só terminar essa gravação aqui, finalizar. Vou manter, vou descartar também, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Vou romper.